Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje aí da disciplina de matemática, finalmente a gente está chegando no lugar onde os pais, cobram muito. Aí, professor, como assim? O senhor não está dando ainda adição e subtração? Calma que a gente está seguindo um cronograma, tá bom? A partir de agora a gente vai começar a utilizar aí a adição e subtração não apenas do livro, mas também lá do nosso outro livro, o Aprender Mais, tá bom? A gente vai finalmente para o capítulo 3 de matemática do módulo 1 ainda, do nosso primeiro bimestre. Adição e subtração 1, tá bom? Então a gente começa na página 136, vocês sabem que tem um textinho antes de todo o capítulo. A gente vai começar a ler agora, tá bom? A estátua do Cristo Redentor, localizada no topo do Morro do Corcovado, no município do Rio de Janeiro, tem 30 metros de altura e mais 8 metros de pedestal, Por sua importância, esse monumento é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Olha que legal. A gente vai para a nossa próxima página, tá bom? A página 137, que tem duas questões. A letra A diz o seguinte: qual é a altura do Cristo Redentor com o pedestal? E aí, gente, o professor ajuda, será? Não sei. Acho que vocês devem saber. A gente volta para outra página. A gente sabe que, ele tem 30 metros de altura, tá bom? Só que ele tem 8 metros de pedestal. Como é que a gente vai fazer para saber o valor total aí dessa altura do Cristo Redentor? Eu tenho 30 mais 8. E aí? O professor já praticamente deu a resposta, Vamos para a nossa segunda questão, a letra B. Se você pudesse escolher um monumento para ser uma das maravilhas do mundo moderno, qual seria a sua escolha? Teatro Amazonas. Teatro Amazonas. Se bem que o Teatro Amazonas não é um monumento, Mas pode ser. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos para a nossa próxima página, tá bom? Página 138, tá bom? A gente vai começar a nossa adição sem reagrupamento, Para o professor é mais fácil entender o que é adição sem reagrupamento. Tá bem, Mas e para o aluno? O que significa adição sem reagrupamento? Gente, é quando a gente faz uma continha e ela se encaixa certamente ali sem o número que sobe. Uau, como assim, professor? Quando a gente faz uma conta, que envolve aí as unidades, dezenas e centenas, quando a gente não tem um número que sobe na hora da conta. Por exemplo, de repente nas unidades eu tenho 7 mais 7, que dá 14, por exemplo, Quando eu for colocar o resultado lá embaixo, eu vou poder colocar o 14? Seco, assim, no duro mesmo, na porrada. 7 mais 7, 14, lá no resultado final? Não, a gente sabe que fica o 4 lá embaixo e o 1 sobe, ele vai lá para a dezena. Isso é uma adição com reagrupamento. Quando a gente não tem o reagrupamento, ele não passa de 10, tá bom? A gente tem 1 mais 2, que é 3, Então não tem como subir outro número. 4 mais 4 é 8, 5 mais 4 é 9, 3 mais 6 é 9. Então, não tem nenhum número que vá subir, que vá passar de 10, tá bom? Quando passa de 10, quando tem um número que sobe na nossa conta, é uma adição com reagrupamento, tá bom? Então, aparentemente, aí é um comecinho fácil, Adição sem reagrupamento, a gente não vai passar de 10 na hora de fazer a conta, tá bom? Vamos continuar aqui na 138. A gente tem aqui um pequeno texto logo no começo que diz o seguinte: ao realizar a compra de 2 ou mais produtos, como você faria para determinar a quantia total gasta? Como é que a gente faz isso, hein? A gente faz somando, minha gente? Se eu tenho uma coisa e vou colocar outra, a gente precisa somar, tá bom? Olha só, o Gustavo fez uma pesquisa para saber o preço de uma mochila e de um estojo em 3 lojas diferentes, Olha, ele é sabido, Ele é que nem um professor. O professor nunca vai numa loja só e compra ali de primeira. O professor sai pesquisando, indo de loja em loja, que é mais barato, tá bom? Porque hoje em dia o negócio não tá muito fácil não, tá? Depois ele registrou o resultado obtido em uma tabela. Tabela que nós já vimos também, Serve pra gente organizar várias coisas. Vamos lá.
Preço de alguns produtos nas lojas A, B e C. Então, vocês sabem que são duas coisas, né? Uma mochila e um estojo. A mochila na loja A foi R$ 62,00, na loja B foi R$ 61,00 e na loja C foi R$ 64,00. Olha, preços diferentes, né? E já o estojo, na loja A foi R$ 25,00, na loja B foi R$ 24,00 e na loja C foi R$ 22,00. Olha só, vivendo valores, o quadradinho amarelo aí. A pesquisa de preços antes de uma compra é importante para a economia doméstica e para o controle de orçamento. Oi, bom dia, professor Luiz acabou de falar que ele faz a pesquisa, né? Nunca compro de primeira não, gente. Eu vou pesquisar porque isso tem a ver com economia, né? A gente não pode sair gastando dinheiro com coisas assim sem saber pesquisar, tá bom? Vamos lá. Gustavo decidiu comprar a mochila na loja C e o estojo na loja B. Para determinar a quantia gasta por Gustavo, a gente vai calcular, né, o 64 mais o 24, tá bom? Observe algumas maneiras de efetuar essa adição, ou seja, a adição é a soma, né? Vamos lá. Utilizando cubinhos e barras com o material dourado, por exemplo, que é o material que o professor tem, né? E ele vai levar para a sala e explicar para vocês quando a gente estiver lá na nossa aula presencial. Representamos os números 64 e 24 utilizando barras e cubinhos. Olha só, a gente sabe que uma barra cheia representa uma dezena, certo? 10 cubinhos é uma dezena. Nós já tivemos aula sobre dezenas. Então, a gente tem 6 barras completas, porque cada uma vale 10. Então, né? Nós temos 6 barras de 10, a gente tem 60 barrinhas, 60 unidades e outras 4 cubinhos que estão soltos, tá bom? Me desconcentrei com aquele bebê que entrou, vocês viram? Meu primo, gente. Tá, a gente já falou sobre o 64, agora a gente tem o 24. 24, que a gente sabe que a dezena equivale a 10 unidades, então a gente só tem 2 barrinhas completas, né? Que é 20, mais 4 cubinhos que estão soltos, são 24. Aí a gente tem 64 mais 24, tá bom? Essa é uma representação aí por cubinhos, tá bom? Claro que a gente não vai trabalhar, né? Totalmente com esses cubos em algum momento, tá bom? Porque o que a gente vai aprender mesmo é armar e efetuar a conta, tá bom? Na página 139, já tá explicando como é que a gente vai fazer para juntar essas barrinhas, né? As 6 barrinhas, mais 2 barrinhas e as 4 unidades de cada um, tá bom? Já que um é 64 e outro é 24, 64 mais 24 é igual a 88 cubinhos no total, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente vai utilizar sempre a armação, né? A gente vai armar e efetuar porque é mais efetivo, é mais rápido, tá bom? Mas é importante que vocês saibam como que funciona aí por cubinhos também. Mas nós temos uma decomposição dos números também, que é uma coisa que o professor particularmente não gosta de fazer, mas a gente precisa saber fazer, tá bom? Vamos pegar o 64, dessa vez eu vou colocar a imagem aí para vocês, tá bom? Porque já que é matemática, a gente não pode deixar assim muito solto, senão a gente acaba não entendendo direitinho. Mas aí o professor tá colocando a imagem agora, viu? Olha só, o número maior fica na parte de cima, tá bom? 64 mais 24, e a gente tem uma setinha para o lado. Quando a gente faz a decomposição dos números, a gente está juntando ali, primeiramente, as dezenas, porque fica mais fácil de fazer depois, né? Se eu tenho 64 e tenho mais 24, eu vou primeiro fazer minha separação por dezena. Por um lado eu coloco só o 60 e por outro lado eu coloco só o 20. E o resto, que são as unidades, eu deixo separado. Então vai ser 60 mais 4 e 20 mais 4, que é a mesma coisa que 64 e é a mesma coisa que 24, porque a gente sabe que é a soma total ali, né? Tá representado aqui no livro. Quando a gente faz 60 mais 20, vai dar 80 na dezena. Quando a gente faz 4 mais 4 na unidade, a gente vai ter
8. Então, a gente tem 80 de um lado, mais 8 do outro, desculpa, 8 do 8. 8 do outro vai ser 80 mais 8, que vai dar 88, né? Confuso? Um pouquinho, porque a decomposição, ela exige isso mesmo, tá bom? Mas, né, vamos fazer aqui o uso do algoritmo, tá bom? No primeiro exemplo, a gente tem, adicionamos as unidades. Vamos fazer a nossa armação, colocar ali o 64 mais o 24, que é como o professor gosta mesmo de fazer, tá bom? A gente tem o D e a gente também tem o U, tá bom? O D representa dezena e o U representa unidade, né? Como a gente sabe, a unidade representa, ó, um elemento na tabela, tá bom? Quando a gente faz a tabelinha, que a gente arma, a gente não pode colocar na unidade, por exemplo, 10. Não. Até a casa da unidade é de 1 a 9, tá bom? Nunca a gente pode passar disso, tá bom? Na tabela. Sempre vai ser centena, dezena, unidade, tá bom? Na maioria dos casos, quando a gente não passa de 999. A gente vai chegar lá ainda, tá bom? Mas vamos aonde o professor gosta de chegar. 64 mais 24. A gente começa somando por onde? Sempre pela unidade. Unidade, dezena, centena. E assim por diante, tá bom? Começando pela unidade, quem é que fica em cima de quem? O 64, porque ele é o número maior, tá bom? Então, eu pego a parte U, né, da unidade. 4 mais 4 é igual a 8. Deixa lá embaixo o resultado. E depois a gente vai colocar 6 mais 2. 6 mais 2 é igual a 8. Lá no final a gente tem o nosso resultado, tá bom? 88, tá bom? Muito fácil, tá? O 64 e o 24 são as parcelas, tá bom? Parcela vem de parte, né? As partes que se juntam e dão resultado a soma, ou total, tá bom? O 24 e o 24 são parcelas e o 88 é a soma ou o total. Depende do modo como a gente fala aí, tá bom? O professor costuma dizer total, tá bom? Mas se em algum momento eu falar soma, também está correto, tá bom? Vamos para a nossa atividade na página 140 para o professor explicar como é que fica. Olha só, com base na tabela de preços da página 138, aquela página lá do Gustavo, tá bom? Calcule quantos reais Gustavo gastaria se comprasse todos os produtos da loja A, B e C. Poxa, professor, como é que eu vou fazer isso? Que difícil, né? Não, não é difícil não. Não é difícil não. Você vai pegar os dois produtos de cada loja, loja A, loja B, loja C, e vai somar, tá bom? Vou dar um spoiler aqui, vou dar uma ajudinha. Vamos lá. Só de um, hein? Loja A. A mochila tá 62 contos. 62 pila, né? 62 reais. E o estojo tá 25. Como é que eu vou saber isso? 62 mais 25. Ponto final. Faz isso com a loja B, faz isso com a loja C também, tá bom? Quando tiver o resultado, e aí o professor vai fazer a correção. A partir de agora, a correção mais acirrada, porque adição é uma coisa que faz parte da vida de vocês e não tem como fugir disso, tá bom? Assim como a produção textual. Vamos lá para a nossa segunda questão. Efetue os cálculos. Agora é matemática, adição pura, tá bom? Temos aqui 71 mais 6, tá bom? Temos aqui 17 mais 41, enfim. O professor sabe que vocês precisam armar, né? Efetuar e colocar a resposta tanto na parte lá que você vai fazer a conta, quanto lá em cima também, tá bom? Terceira questão. Agora a nossa terceira questão diz o seguinte: durante 3 dias, a gerência de uma lanchonete registrou a quantidade em litros de 2 sabores de suco vendidos diariamente. Então a gente tem sexta-feira, sábado e domingo, 3 dias, tá bom? E os sucos que foram vendidos foram de laranja e uva, tá bom? Na sexta foram 15 litros de laranja e 14 de uva, já se sabe que teve mais de laranja. Sábado, 17 de laranja, 22 de uva e domingo, 15 de laranja e 13 de uva. Essas são as informações, então é na tabelinha, qualquer hora é só recorrer a ela, tá bom?
Quantos litros de suco foram vendidos na sexta-feira, no sábado e no domingo? Como é que eu vou saber? Eu sei. Vocês sabem? Eu espero que vocês saibam. Porque é simples. É só somar, tá bom? Pega ali o suco da sexta-feira de laranja e uva, soma. E como é que eu vou somar? 15 mais 14. E sábado? 17 mais 22. E domingo? Piriri, parará, pororó. Tudo bem? Quarta questão. Certa escola possui 2 turmas de terceiro ano. Não é o nosso caso, que a gente só tem uma, tá bom? Mas a gente não tá falando da nossa escola. Em uma turma há 40 alunos e na outra turma há 38 alunos. Numa tem 40, em outra tem 38, tá bom? Letra A. Quantos alunos estão matriculados no terceiro ano dessa escola? Como é que eu vou saber, gente? Eu sei. Somando, né? Se eu tenho uma turma de um lado e a turma do outro, que é do terceiro ano, como é que eu vou saber o resultado final? Somando tudo. Pega esses 2 números, faz a conta, arma, efetua e dá a resposta, tá bom? Letra B. Se 11 novos alunos forem matriculados nesse mesmo ano, quantos alunos de terceiro ano essa escola passará a ter? Olha só, então você vai fazer o seguinte. Você vai somar a quantidade total de alunos, certo? Aí você vai saber. Meu número é X. Pô, se eu somar todos esses alunos, eu tenho um resultado X. Pega esse número X, que você vai ver agora, que você vai somar. E vão chegar mais 11 alunos novos. Como é que a gente vai fazer isso? Pega o número total de alunos que você já fez aí na letra A e soma com os novos alunos. Soma com 11, tá bom? E aí vai ter um resultado. Tudo bem? Olha só, vamos para a nossa próxima página. A página 142, tá bom? Em um jogo de tabuleiro, o jogador avançou 33 casas. E na rodada seguinte, avançou mais 5. Ele estava na 33, e avançou mais 5. 33 mais 5, já dá para sacar, né? Olha só, como você faria para saber quantas casas esse jogador avançou até o momento nesse jogo de tabuleiro, sem contar uma a uma? Resposta pessoal. Coloca aí no seu caderno como é que você acha, tá bom? Que faria para isso acontecer. Olha, veja como Fernanda efetuou esse cálculo com o auxílio de uma reta numérica. Ela fez a numeração certinha, ali da casa dos 30, do 30 até o 45, né? E aí ela fez os avanços pela setinha a partir do 33, não é isso que ele está pedindo? Se ele tinha 33 e avançou 5, então a gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vê aonde que parou, tá bom? Vamos lá. Agora efetue as adições com o auxílio da reta numérica. 31 mais 6. Pula do 31 pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, pro 6. Entendeu? 6 vezes, porque é mais 6, tá bom? 35 mais 4, 32 mais 3, e aí por diante, tá bom? Sexta questão, escreva o enunciado de um problema envolvendo adição que tenha como resposta a frase a seguir. André gastou R$ 78 no supermercado. Ele gastou R$ 78 no supermercado, mas como que ele gastou? Com o quê? Você que escolhe, tá bom? É só você fingir que ele comprou certos produtos que somados deem aí esse valor, tá bom? Tudo bem? Essa é meio difícil, né? Não é difícil nada não. É só você fazer a soma, tá bom? Pode fazer pelo caderno, vai fazendo até chegar esse número aí, que você consegue sim, eu tenho certeza, tá bom? Página 143, a gente tem mais uma questão. Veja como efetuar 42 mais 25, utilizando um ábaco. Ábaco é um instrumento que a gente utiliza também para fazer somas, tá bom? O professor também tem um ábaco na escola e a gente vai apresentar essa ferramenta para vocês quando a gente voltar, tá bom? Olha só, mas aqui a gente tem um exemplo, tá? Primeiro, representamos o ábaco no número 42, olha lá, nós temos a separação de dezena e unidade, né? Se a gente tem 42, a gente só tem 2 unidades, então só tem duas fichinhas, vamos fingir que são fichinhas ali. No ábaco, coloca 2 anéisinhos, são anéis na verdade.
E na dezena a gente coloca 4, porque, enfim, são dezenas. São 4 dezenas, porque é 42. 42, temos 4 dezenas e 2 unidades, tá bom? Como está representado aí no livro, tá bom? Segundo, depois, acrescentamos 5 bolinhas na haste das unidades e 2 bolinhas na haste das dezenas. Por quê? Porque é mais 25, minha gente. 25 são 2 dezenas e 5 unidades, certo? Então, a gente pega os 2 anéis de dezena e joga lá, junto com aqueles 4, tá bom? E depois joga 5 anéisinhos, que aqui no livro está dizendo que são bolinhas. Pode ser bolinha, pode ser anelzinho. Os 5 a gente coloca junto com os outros 2, tá bom? E aí faz o resultado, 42. Mais 25 é igual a 67, tá bom? Agora, desenhe as contas nos ábacos e obtenha o resultado de cada cálculo. Esse está muito fácil. Por quê? A gente sabe que uma cor representa a unidade e a outra cor representa a dezena. Não é difícil, faz a conta, tá bom? Ou então só conta a quantidade ali de anéisinhos ou bolinhas que você vai achar o resultado bem rapidinho, tá bom? Pra gente finalizar, vamos para a página 144. E aí, essa aqui eu gosto desse tipo de pergunta, acho bem legal. 8ª questão. Descubra a regra de cada sequência e escreva os 2 próximos números. Na letra A, a gente tem 10, 20, 30, parará, parará, parará. Por quê? Existe uma sequência aí, não existe? Pra mim tá bem claro. Se eu tenho 10, depois eu tenho 20, depois eu tenho 30, é porque tá sendo acrescentado de quanto em quanto? Eu não sei. Na verdade, eu sei sim, né? Não vou falar pra vocês. 60, 62, 64, não vou falar, tá bom? Letra C, 21, 24, 27, 20... Opa, não. Ih, dei a resposta. Eu não vou falar mais nada, tá bom? Vocês sabem muito bem qual é essa sequência aí, tá bom? 9ª questão. Arnaldo e Júlio estão coletando latas de alumínio para a gincana escolar. Arnaldo coletou 12 quilos e Júlio coletou 15 quilos. Quantos quilogramas eles coletaram juntos? Pega de um, junta com o outro, faz a soma e dá a resposta, tá bom? 10ª questão. Felipe tinha uma coleção de 55 chaveiros e ganhou mais 14 de seu pai. Com quantos chaveiros Felipe ficou? Como a gente faz? Faz a soma, tá bom? Eita, tem um avião passando agora, fazendo maior barulho, né, gente? Pronto, a gente tá sem avião para nos atrapalhar, tá bom? Nós vamos terminar com a 11ª questão. Determine o valor de cada letra nas adições abaixo, sabendo que letras iguais correspondem a algarismos iguais e letras diferentes correspondem a algarismos diferentes. E agora, gente? Como é que a gente vai fazer isso? Meu Deus do céu. Eu tenho A e B mais C e 4, que é igual a 49. E no nosso segundo exemplo, aqui a gente tem 6D mais CA é igual a 9B. Como é que a gente vai fazer isso? Sabendo as representações, tá bom? Porque aqui está dizendo que, sabendo que letras iguais correspondem a algarismos iguais, e letras diferentes correspondem a algarismos diferentes. Uau, que enigma, né? Uau! É só a gente prestar atenção que a gente responde direitinho, tá bom? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje de matemática. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor, tá? Hoje foi um dia meio complicado para gravar. Tô gravando num lugar onde vocês estão vendo, parece um depósito, tá bom? Mas a gente trabalha com o que a gente tem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, tá com dúvida, entre em contato com o professor. Até a nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado.